E aí, galera, Gentuber aqui. No vídeo de hoje eu queria fazer um comentário sobre um artigo do site It's Free Open Source Software, itsfos.com. É, é um artigo que, por alguma razão, deixou a comunidade YouTuber Linuxer atiçada. Eu queria comentar um pouco sobre o artigo e sobre os motivos do povo estar atiçado. Tá? Por que o Arch Linux é tão popular? Bom, o- eu acho que eu já falei aqui no canal, eu tive uma experiência com Arch Linux em 2007. Foi a primeira vez que eu ouvi falar nessa distribuição. Se eu não me engano, era de 2002, ou anterior até. E, curiosamente, foi em um computador, um iMac. Foi num iMac 17 polegadas, acho que da primeira geração com processador Intel. O computador chegou no escritório, a primeira coisa que a gente fez, eu e meu sócio, foi formatar o macOS X. E a gente colocou o Arch Linux. Foi um desastre, né? Na época não funcionava o áudio, mas não era culpa do Arch Linux, era culpa do. Não tinha o driver de áudio correto, né? Mas enfim. E a minha experiência com Arch Linux foi, pô, muito legal. Eu achei muito bacana a ideia, porque não tinha muitas distribuições rolling release naquela época, ainda mais bleeding edge, né? Quer dizer, com as últimas versões dos pacotes e tal, não tinha muita coisa não. E o que me deixava mais animado, e principalmente meu sócio, que na época ele era uma pessoa muito totalmente radical com essa questão do software livre, era que ele era feito por uma comunidade, né? Era feito por hackers, né? Era uma galera que evoluiu aí do. Era como se fosse a galera do Slackware em versão evoluída, né? Porque a minha visão na época era que o Arch Linux ele era tão decente quanto o Slackware, tão simples quanto o Slackware, mas ele era todo automatizado e dava muito menos trabalho para você manter um Arch Linux. A nossa loucura foi tão grande que a gente montou uma escola de informática usando Arch Linux, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente montou uma sala de informática para ensinar programação Python para a molecada usando Arch Linux, né? Então o servidor era Arch Linux, o desktop era Arch Linux, era tudo Arch Linux. E a gente viu que a gente aos poucos foi percebendo que dava muito trampo, manter tudo funcionando, porque toda vez que você atualizava, existia um risco de alguma coisa não funcionar. Não demorou muito, coloquei nos computadores da minha casa, o Arch Linux também, e em servidores, tá? Para vocês verem o tamanho da loucura. Os servidores, por exemplo, foi uma experiência não tão ruim, as coisas não quebravam tão frequentemente, mas no dia que elas quebraram, eu fiquei muito puto, né? Eu rodava, nesse servidor, eu acho que eu rodava um servidor Jabber, e-mail, um postfix, né? Postfix, o Jabber, eu não lembro se era o Jabber a implementação ou se era aquela implementação feita em Erlang, eu não lembro qual das duas que era. Eu acho que era aquela versão feita em Erlang, que eu não lembro o nome agora. E um belo dia eu atualizei e quebrou tudo. Quebrou o Jabber, né? Naquela época eu mantinha uma comunidade de entusiastas Linux nesse servidor Jabber, tinha uns 20, 30 usuários aí. E e-mail também para a galera que queria ter um e-mail que não fosse Google. E de repente eu me vi sem nada, porque quebrou. Eu não lembro se foi uma atualização da glibc, eu não lembro, cara, o que que foi. Sei que a porra quebrou inteira. E gerou um artigo no meu blog até, foi até engraçado que anos depois eu escrevi um artigo no meu blog explicando por que que eu abandonei o Arch Linux e por que que o Arch Linux era uma péssima ideia. Aliás, meu blog está fora do ar, preciso resolver isso. E, cara, puta, eu peguei uma antipatia muito grande com o Arch Linux e fiquei muito surpreso quando em 2010 eu fui trabalhar em uma empresa onde existiam pessoas que eram entusiastas do Arch Linux.
Mas eu já tinha passado essa vontade de usar. Eu só fui usar Arch Linux de novo em 2017, pra vocês terem uma ideia. De novo no iMac. Agora era um iMac mais velhinho que eu estava deixando para meu filho assistir Peppa Pig. E, e aí eu conheci o Manjaro. Aí o Manjaro eu usei bastante como distribuição principal até, porque era muito rápido montar o setup que eu precisava para fazer minhas coisas. Então, assim, experiência com Arch Linux eu tenho. Já tentaram me acusar de ser Nilba. Ah, você é Nilba. Cara, eu não sou Nilba é o newbie, né? Eu não sou newbie de Arch Linux nem fudendo. Tanto é que eu tinha um repositório, cara. Em 2007 eu era tão fanático que eu tinha um repositório de pacotes binários públicos, né? Inclusive era para atender aquela galera da sala de informática que a gente montou. Que vários softwares, o AUR naquela época não era tão forte, e é muito fácil fazer pacote no Arch Linux, mas muito fácil. Então a gente fez um repositório com pacotes que a gente usava para as nossas aulas e manteve esse repositório por, sei lá, 2 anos e meio de forma pública, tá? Então, puta, a gente era atuante na comunidade Arch Linux brasileira até certo ponto, porque eu acho que é uma das comunidades mais, na época pelo menos, agressivas que existia. Agressiva, eu vou dar um exemplo. Chegava um usuário lá, o cara nunca instalou o Arch Linux na vida, e ele chegava no fórum pedindo ajuda, e as pessoas chamavam ele de idiota. E daí pra baixo, tá? Então esse era o nível do bagulho. E a galera era muito estúpida. Eu lembro que uma vez, o que me fez abandonar a comunidade, eu acho que foi eu respondi uma pergunta pro cara. O cara tava com uma dificuldade para montar um servidor, uma Apache, alguma coisa. Eu respondi o cara e o cara ficou puto. Eu não vou lembrar o que que era, mas ele ficou puto. Ele queria fazer uma coisa que ele estava fazendo de jeito errado. Aí eu expliquei para ele que do jeito que ele queria fazer é impossível, não ia funcionar. E ele ficou super puto. E, enfim, aí eu comecei a bater boca, rolou flame war, aquela coisa toda. No final das contas, ele admitiu que ele estava errado e eu fiquei puto e saí da comunidade. Que eu tinha mais o que fazer que ficar batendo boca com um pivete, né? Mas enfim, eu não gostei. A comunidade de Arch Linux Brasil sempre foi muito besta, na minha opinião. Assim como outras comunidades, não só. Gente, a única comunidade brasileira que presta é a do Gentoo, tá? Sem querer fazer propaganda. O pessoal do Gentoo é foda. Eles abraçam todo mundo. É igual o pessoal do Slackware. O pessoal do Slackware, cara, é a melhor comunidade que tem. Slackware, Gentoo, Fedora mais ou menos. Debian, tem uma galera que é meio insuportável. Que você explica pra eles que a comunidade de Debian eu tive uma dificuldade que eu cheguei pro cara, expliquei, falei, galera, eu tô com um problema. E aí o cara respondeu a minha pergunta, mas eu falei pra ele, não, não foi isso que eu perguntei, tipo, meu problema é outra coisa, é um pouco mais profundo que isso. E o cara não entendia que o problema que eu tinha era um problema muito mais, não era um problema de usuário, era um problema, eu acho que eu achei um bug, basicamente. Eu achei um bug, eu queria determinar se realmente era um bug e como é que eu fazia para resolver esse bug. É, e, cara, depois de bater boca com um monte de gente, e alguém falou pra mim, ó, tá aqui tá o bug tracker do Debian, vai lá e conversa com os caras. Que foi o que eu fiz resolver o problema. E aí eu abandonei a comunidade Debian também, brasileira, porque o pessoal não sabe conversar. Então essa é uma constante na minha vida. Por isso que eu não tenho muitas participações em comunidades brasileiras. Dificilmente eu interajo, porque eu acho o pessoal meio bruto. O brasileiro, em geral, é muito fanatizado, é muito fanático. Eles não conseguem ver as coisas de forma objetiva, nem num fórum. Né? E, enfim, é super complicado. Então, vamos lá. Essa é a meu background histórico com o Arch Linux, tá? Então, não é uma distro que eu falo mal porque eu não sei usar, eu sei usar, eu uso. Só tenho uma dificuldade muito grande de recomendar as pessoas usarem ela, porque eu conheço os problemas que ela podem dar. Hoje em dia eu até recomendo para quem é usuário avançado, jamais para quem é usuário iniciante. Mas esse é um assunto que eu vou tocar mais para frente no vídeo. Bom, segundo esse artigo,
existem 6 motivos pelo qual o pessoal ama o Arch Linux, né? O primeiro motivo é a abordagem faça você mesmo, que permite o controle de todo aspecto, de todos os aspectos do sistema operacional. Não é tão verdade, se a gente for parar para pensar. Por quê? Porque no Arch Linux você não escolhe o systemd. O systemd vem e você usa, e não dá para trocar. Até onde eu sei. Né? Existem outras distribuições baseadas em Arch Linux que usam o OpenRC. Eu não lembro se é o Void, eu acho que não é o Void não, mas tem uma outra distribuição, não vou lembrar o nome agora, que ela usa é o Arco Linux ou é o Artix, eu não lembro qual deles que é. Que ele usa o OpenRC no lugar do systemd. Então, quer dizer, você já não tem essa escolha, né? Essa escolha já fizeram por você. Dentre outras escolhas que o pessoal do Arch Linux faz por você, por exemplo, tenta congelar a versão do kernel que tem no seu sistema. Você não consegue. É, Tenta congelar a versão de um software que você usa e você não quer trocar. Lembrando, o Arch Linux é uma distribuição rolling release, bleeding edge, certo? Então ela sempre está com a última versão de tudo. E se a próxima versão, um exemplo clássico, né? O Blender. O Blender é um software que me frustra. Por quê? Porque faz 10 anos que eu estou aprendendo Blender. E toda vez que eu começo a aprender Blender, que eu começo a fazer alguma coisa além da xícara de café, os caras mudam a interface inteira, eu não acho mais nada. E aí eu gasto mais uma infinidade de tempo para aprender a nova interface. E aí os caras mudam tudo de novo. Então no Blender eu sempre estou reaprendendo a interface, porque como eu não tenho domínio da lógica de como o software funciona, porque eu não sou profissional da área, eu sou um entusiasta curioso, eu nunca tive a oportunidade de entender as abstrações completamente do Blender. Então, quando você muda a interface, para mim é um choque muito grande. Me assusta. E essa última interação aconteceu agora. Eu estava aprendendo a editar vídeo do Blender. E aí eu atualizei o meu Gentoo, veio a versão nova do Blender e eu não acho mais nada. Tipo, o tutorial que eu estou seguindo é completamente diferente, então agora eu vou ter que esperar sair um tutorial novo de edição de vídeo no Blender versão nova para poder me achar, para poder me encontrar. Tá, então esse é o tipo de usuário Blender que eu sou. E imagina, você é um profissional da área e no meio do expediente você atualiza. Você precisa instalar um software, só que para instalar você precisa atualizar o sistema, que esse é o padrão do Arch Linux. E, e pá, o bagulho muda de versão e é incompatível e é um problema, cara. E você não consegue, até onde eu sei, você não consegue bloquear isso, né? Que é uma coisa que é legal no Gentoo. No Gentoo se você usa a versão stable, na versão unstable também, você pode fixar uma versão de um pacote e esse pacote não vai entrar nos cálculos de atualização nunca mais, tá? E como é uma distribuição baseada no código-fonte, isso não é exatamente um problema, porque o sistema vai continuar compilando por cima daquela biblioteca, daquele software que você está usando, até quando não der mais. E aí, quando não der mais, você vai ter que atualizar. Mas isso te garante muito espaço para você conseguir resolver a sua vida, saca? Então, eu não sei se concordo com esse controle sobre todo aspecto do sistema operacional, tá? Com o Arch Linux você tem um melhor entendimento de como o Linux funciona. Isso é uma verdade. É uma verdade. Por quê? Porque como você tem que fazer a instalação na mão, você vai aprender a particionar um disco, você vai aprender a formatar uma partição, você vai aprender a configurar um FSTab, né? Trocar a senha do administrador, criar um usuário, você vai aprender algumas coisas. Você vai aprender a fazer gestão de módulos também, porque às vezes tem um driver na sua máquina que você não pode subir junto com o outro, aí você tem que aprender como é que bloqueia ele subir de driver, como é que você sobe um driver manualmente, como é que você passa parâmetro para driver, que é uma coisa que faz tempo que eu não faço. E passar parâmetro para driver, isso antigamente era super comum, é, principalmente para placa de rede, você tinha que subir a placa de rede, mas ela só funcionava se você passasse um parâmetro mágico lá. Hoje em dia eu acho que isso não é mais tão comum. Enfim,
você aprende um pouco mais. Só que é aquela história. Você vai é, sempre fazendo a mesma coisa, aprender coisas novas. Esse é um ponto, tá? Então, se eu te dou, inclusive essa foi uma reflexão que eu ouvi de um cara do Cove, né? O Cove é um desenvolvedor Debian, é o Gustavo Bittencourt. Gustavo Cove. Se você usa GNOME, provavelmente tem algum software feito pelo Cove na sua máquina. Por que eu digo feito? Porque ele não é tradutor, ele é desenvolvedor. Ele faz lá o programinha em C++, em C++, GTK e tal. E é um cara com quem eu trabalhei, então ele manja muito de Debian, de GNOME, essas porra toda aí. E ele me fez uma reflexão numa época que eu era bem mais fanático por Gentoo. E a reflexão dele foi a seguinte: usar uma distribuição mais difícil, não necessariamente você vai aprender Linux fazendo isso. Porque você, na verdade, você vai estar dificultando a sua vida. E, de certa forma, ele está certo. Por quê? Instalar 20 vezes o Slackware não te torna. Você não vai saber mais Linux porque você fez isso. Ou instalar 20 vezes um Gentoo. Ou instalar 20 vezes um Arch Linux. Isso não vai te transformar num usuário Linux mais profundo. Não é isso. O que te transforma em um conhecedor da distribuição é você estudar lá como é que o sistema de arquivos funciona, né? Como você compila um kernel, define lá os módulos, configura seu kernel. Isso transforma você num usuário Linux avançado. Tá? Você fazer fine tuning no file system, tá? Isso funciona. Só que não é isso que a gente vê no Arch Linux, por exemplo. O Arch Linux, o kernel vem pronto. Então você não vai mexer no kernel. Um kernel genérico lá. Tudo bem, você vai mexer na FSTab, vai formatar um HD, mas depois que você instalou o Arch Linux, cara, é Pacman, SUY e acabou. Você não vai fazer muitas coisas muito específicas que você só faria no Arch Linux, né? A partir do momento que você instalou, tudo que você fizer no Arch Linux, ou no Fedora, ou no Debian, ou no Ubuntu, dá na mesma. O Dio Linux, por exemplo, ele até fez um vídeo, né, dele explicando, ele se deu o trabalho de fazer um vídeo explicando por que ele não usava distribuições Linux avançadas. E aí ele falou, cara, eu aprendi tudo no Ubuntu e tipo, e o Ubuntu não me dá trabalho. Eu estudo as coisas os tópicos avançados do Linux sem precisar sofrer para isso, né? Então como é que configura um Samba? Ele sabe configurar, sabe? Você não precisa instalar um Arch Linux ou um Gentoo para saber configurar um Samba, né? A diferença é o ponto de largada, né? Se você usa uma distribuição, um Debian, por exemplo, putz, tem várias coisas de administração do sistema que você nunca mais vai fazer na sua vida, sabe? Log rotate, você não precisa configurar, isso era bem pronto, o log rotate. Então, o Kobe tem razão nesse ponto. Existe uma falsa ilusão de que as pessoas vão aprender Linux usando distribuições mais complicadas, como por exemplo o Gentoo ou Arch Linux. É uma meia verdade. Você vai aprender alguns aspectos, você vai aprender a se virar principalmente, porque vai quebrar, é inevitável. E quando quebrar, você vai ter que correr atrás. No caso do Gentoo, o que eu acho legal é que você está compilando o software quebra no meio da compilação. Muitas vezes, para resolver o problema, você tem que olhar o código-fonte do programa que você está compilando. Então, você aprende. Né? Eu já fucei código-fonte de vários programas, porque, meu, o código-fonte está ali. E às vezes, cara, tem um bug aberto lá no bug tracker do software que você consegue resolver, porque você já tem o ambiente todo pronto na sua máquina, né? Não tem como você instalar um programa do Gnome no Gentoo sem ter o código-fonte do Gnome na sua máquina. Então, se você usa a última versão do Gnome no Gentoo, você pode ir lá no bug tracker do Gnome e ver que tem de bug lá, e olha que não falta bug no Gnome no Gentoo, e você pode colaborar, né? Então, isso te torna um usuário Linux melhor, né? Não ficar fazendo Pacman S, tá? Esse é o ponto. Então, assim, é uma minha verdade. Eu sinceramente, hoje em dia, eu concordo com o Cove nesse ponto. Motivo número 3, última versão do software e do kernel, no modelo Rolling Release. Eu acho que eu já meio que falei, né? Rolling Release é legal,
Só que às vezes você precisa congelar alguma versão, para você não ficar maluco. Tipo, você está no meio de um projeto e troca o Node, sabe? Puta que pariu. Lançaram o Node 16 e agora o Ubuntu está usando o Node 16 e quebrou todos os meus projetos e eu preciso entregar o projeto semana que vem. Pois é, você se fudeu, é isso. Então seria legal. Tendo um pouco de vista nisso, o pessoal do Artlinux começou a eleger alguns pacotes como LTS. Tá? Então, se eu não me engano, no Art você tem um Node LTS, por exemplo, que é para você não ficar trocando de Node toda semana. Porque o Node ele quebra, né? De vez em quando ele quebra a compatibilidade, a retrocompatibilidade dele, então é difícil. Mas ele já tem alguns pacotes LTS. Se eu não me engano, tem o Firefox LTS, o Node LTS. O kernel eu não tenho certeza se ele tem um LTS, mas eu acho que sim. Porque é isso, dá tempo de você respirar, senão você não respira. O Arch Linux é muito frenético, né? E você não tem como congelar um pacote. Mas enfim, a gente já falou disso. Arch Linux User Repository. Cara, isso realmente é um negócio bem legal, o AUR. Eu sempre vejo com desconfiança. Até hoje eu verifico todos os scripts AUR que eu rodo, assim como os builds que eu pego do overlay. Eu tenho um repositório próprio meu onde eu pego os pacotes de overlay e depois que eu verifico se está tudo certinho, eu boto no meu repositório para eu ter controle. Porque é um risco que você corre, apesar de ser muito legal, porque qualquer pessoa com um e-mail, ela faz o cadastro lá e coloca um script e as pessoas, principalmente os novatos, eles não leem o código-fonte e eles caem, tá? Teve um cara que botou um software lá, eu não lembro se era um jogo, alguma coisa assim, e a galera começou a instalar, não funcionava, não fazia nada, mas o pacote que o cara criou, ele rodava um minerador Bitcoin no computador da pessoa. Esse problema durou, sei lá, 2 dias. E já descobri tirar do ar, mas puta que pariu, né? Então, assim, é um negócio que é legal, mas é um negócio que eu evito de usar. Assim, o meu setup não depende do AUR. Se eu preciso de alguma coisa que está no AUR para fazer funcionar, eu prefiro pegar um código-fonte, compilar na minha máquina e fazer as coisas e criar meu próprio pacote. Mesmo que eu não use o repositório, eu crio meu próprio pacote. É tranquilo fazer isso no Arch Linux. O Arch Linux é bem amigável nesse ponto. Mas realmente é um ponto de dor e de amor. As pessoas amam o AUR. No caso do Gentoo, a gente tem os overlays. Os overlays eu acho mais bagunçado até. Porque os overlays, não existe um lugar centralizado no Gentoo para controlar os overlays. Se você quiser buscar por overlays, você tem é um site por fora. É o GPO, Zugaina, por exemplo. Esse aqui é onde você procura os overlays no Gentoo. E não faz o menor sentido isso não está dentro do próprio Gentoo. Não faz sentido nenhum. Mas é assim que funciona. Esse aqui é o que a comunidade usa e é o que o Gentoo, é o que a galera usa, é descentralizado, fazer o quê? É ruim, porque você tem o mesmo build em vários overlays diferentes. E eu acho isso meio ruim, né? Por isso que eu prefiro pegar os builds que eu quero e botar no meu próprio repositório, lá no GitHub. O que mais? Senso de completude. Yes, eu instalei o Arch Linux com sucesso. Ok. Algumas pessoas enxergam o Arch Linux como um desafio para ser instalado. Tudo bem, não tem problema. Acho que explodiu alguma coisa aqui. E número 6, sem envolvimento corporativo. O Arch Linux é suportado e a comunidade manda em tudo. Enquanto o Ubuntu tem a Canonical por trás, o Fedora tem o Red Hat e a IBM também, e o OpenSUSE é da SUSE. Essas são distribuições todas baseadas em corporações e o Arch Linux é feito pela comunidade, assim como o Debian. Eu não sei se isso é um problema ou não. Na minha opinião, eu não acho isso um problema. Às vezes eu até prefiro, de certa forma, porque você tem uma qualidade, você tem um ritmo, você tem padrões.
quando acontece isso. Por exemplo, o Fedora é uma distribuição que eu gosto muito, porque eu sei que eu vou conseguir usar ela para desenvolver alguma coisa, e eu sei que eles não vão quebrar as ferramentas de trabalho da galera no meio do processo, porque eles fazem parte de um universo maior onde esse tipo de coisa funcionando é vital. Né? Lembrando que, até onde eu me lembro, o Fedora ainda é a distribuição que o Linus Torvalds usa para desenvolver o kernel. Então, se tem uma distribuição que você pode ter certeza absoluta que você vai conseguir pegar um kernel e compilar ele, é no Fedora. Porque o Linus usa essa porra. E e provavelmente se o Fedora quebra o setup do kernel, o Linus provavelmente vai mandar e-mail xingando todo mundo e vai gerar um puta alvoroço. O Fedora, por exemplo, a comunidade Fedora mantém o Gnome também. Boa parte dos desenvolvedores Gnome, eles trabalham no projeto Fedora também. E toda essa galera do Fedora recebe salário da Red Hat. Isso não é ruim, de forma alguma. Isso só mantém o profissionalismo da coisa toda. A mesma coisa do Ubuntu com a Canonical, né? A galera que está lá é uma galera que recebe salário, então eles avançam as coisas de forma um pouco mais focada no meio corporativo. Mas isso não é exatamente um problema. Né? O SUS é a mesma coisa. Mas isso não é necessariamente um problema. O problema é você só focar nisso. E isso não é verdade mais. O Fedora hoje em dia ele é bem aberto, é uma excelente distribuição para jogos, para multimídia, para desenvolvimento de arte. Eles empacotam tudo, eles colaboram como eles podem. Mesma coisa o Ubuntu, mesma coisa o OpenSUSE. No começo o Fedora ele era muito fechado, né, nesse ponto, mas isso mudou bastante. E hoje em dia o Fedora é quase a distribuição que eu indico para qualquer um usar. Eu com certeza indico elas para desenvolvedores. Para uso geral, tá quase. Quase. Tá, então, enfim, o fato do Arch Linux ser movido pela comunidade é legal e não é legal. Por quê? É legal por quê? Porque a gente sabe que não vai ter interferências corporativas. Por exemplo, o Ubuntu ele está sofrendo uma interferência corporativa muito grande da Canonical e a Canonical está empurrando o Snap igual abaixo do Ubuntu. E se você usar o Ubuntu, você não tem muito o que fazer. Se você não gostou, você pula fora. O Fedora, por exemplo, a Red Hat, ela abandonou o suporte ao BTRFS e ela abandonou o suporte a Docker. Então, se você quer usar o Docker, provavelmente você não vai poder usar no Red Hat. O BTRFS, mesma coisa. Por mais que o Fedora, a próxima versão do Fedora venha com o BTRFS como padrão, cara, no Red Hat lá, que é o bagulho para servidor, não tem suporte. Tá? E o Fedora, aos poucos, está abandonando o suporte ao Docker. Se eu não me engano, nessa última versão do Fedora, eles já só começaram a soltar alguns avisos de que algumas coisas não iam funcionar mais no Docker. Então, se você é uma pessoa que tem o seu fluxo de trabalho de alguma forma passando pelo Docker, por uma questão corporativa, não vai ter mais Docker no Fedora futuramente. Qual que é a questão futura? Qual é essa questão corporativa? A Red Hat tem seu próprio sistema de container. Então, eles não vão incentivar o uso do concorrente. Esse é o ponto. Assim como o concorrente do Docker da Canonical é o Snap. Né? O Snap, apesar de da gente usar ele para rodar software, aplicativos e tal, jogos, o Snap você roda serviços também, servidor. Você consegue instalar um WordPress no Snap. Provavelmente deve ter. Se você der um Snap install WordPress, ele vai botar um WordPress rodando na porta 80 do seu localhost. Tá. Eu não sei se o WordPress tem, mas tem uma outra coisa que é muito mais complicada que o WordPress, que ele estava rodando tranquilamente em Snap e eu não tive que configurar uma vírgula do Apache. Foi lindo. Nem do Apache, nem do Nginx, nem de ninguém. Tá, então, o mundo corporativo tem essa desvantagem. Por outro lado, a galera do Arch Linux não necessariamente recebe salário. Então, é só a gente ver o que está acontecendo com o Gentoo hoje em dia. O Gentoo hoje em dia ele tem muitos poucos desenvolvedores, tem muito poucos voluntários, e o Gentoo está ficando para trás. Essa é a verdade. Não tem mais tanto build como tinha antes, a qualidade dos builds não está tão boa, sabe? Tem uns bugs simples de resolver, que nem um que eu peguei aqui do Qemu. O Qemu na versão stable não está compilando mais. Já existe solução para o problema,
Eu acho que já tem uma semana. E até agora não apareceu ninguém para colocar isso no ar, saca? Você tem um bug do software que não compila há uma semana. A solução tá lá no bug tracker e não tem ninguém para botar ele para verificar e botar o patch que o usuário mandou no upstream. Então esse é o problema de você ter distribuições só movidas pela comunidade. Se a comunidade reduz, uma hora ela acaba, né? O que mais? E é isso. Esse é o artigo. Essas são as polêmicas. Qual a minha opinião final sobre o Arch Linux? É uma excelente distribuição. Eu tenho ela instalada aqui, inclusive, no meu desktop. Eu tenho o Gentoo, Fedora e o Arch fazendo triple boot. E é uma excelente distribuição. Não é para qualquer usuário, não é para qualquer um. É, mas com certeza é uma excelente distribuição, né? Recomendo? Recomendo. Se você está com pressa, um Arch Linux vai te servir muito melhor do que um Gentoo. Se você vai usar o Gentoo, mas você não vai usar os, as use flags, se você não vê valor em poder congelar a versão de pacote, essas coisas, cara, o Gentoo não vai resolver seu problema. O Gentoo vai gastar a sua vida, né? O Gentoo, ele tem o seu público, né? Assim como o Arch Linux. O Arch também tem o público deles. É um público abrangente. E me preocupa um pouco essa questão do culto ao Arch Linux, né? A galera tá num culto. Tem até frase de efeito agora, que é o By the way, I use Arch. Tipo, ok. Eu fico até um pouco constrangido quando alguém escreve uma coisa dessas pra mim. Que é tipo, ó, você não perguntou, mas eu uso Arch Linux, tá? Meu, whatever. E isso está fazendo uma galera que nunca instalou Linux na vida a procurar os fóruns pedindo ajuda para coisas triviais que estão no manual de instalação do Arch, que está lá no live CD de instalação do Arch Linux, que está no site também. Tipo, a galera não lê o tutorial de instalação. E quando ela lê, ela não entende. Quando ela lê o tutorial e ela tem que tomar uma decisão, às vezes no tutorial você tem que tomar uma decisão. Ela não sabe que decisão ela toma, porque ela sabe ler, ela sabe o que está escrito, ela vai digitar isso no terminal, mas ela não vai conseguir tomar a decisão porque ela não entende como o Linux funciona. Ela não sabe o que é uma partição, ela não sabe o que é um sistema de arquivos, tá ligado? E aí eu me pergunto qual que é a vantagem que uma pessoa que não sabe o que é um sistema de arquivos, que não sabe o que é um kernel, que não entende como o kernel boota, não entende o processo de boot, como é que uma pessoa dessa vai se beneficiar de instalar um Arch Linux? O que, que ela vai aprender, sabe? Instala um Ubuntu, instala um Debian, instala um Fedora, instala um OpenSUSE, sabe? Não precisa sofrer, você não precisa passar 2 semanas tentando instalar uma distro se você nem sabe o que que é Linux. Manja, você não vai aprender nada, cara. Você vai perder seu tempo. Quer aprender Linux de verdade? Putz, cara, começa pelo começo, sabe? Coloca um Linux normal. Vai pegar a manha, entende como é que funciona o ecossistema do Linux. Depois você vai para as particularidades das distribuições. Porque é isso, tipo, você pode aprender muito sobre Arch Linux, mas você nunca vai encontrar um servidor em produção rodando Arch Linux no mundo real, assim. Muito raro, sabe? Então não adianta, não adianta. É melhor você pegar um Fedora aí, pelo menos você vai aprender como é que o Red Hat funciona. Ou um Ubuntu para você aprender como é que o Debian funciona, né? Isso aí faz muito mais sentido no mundo real. Beleza? Então essa era a reflexão aí do dia. Voltei das férias. Eu acho que em breve o fluxo de vídeos vai normalizar. Tem alguns vídeos aí na ponta da edição, mas antes de voltar aos reviews de distribuição, tem mais alguns assuntos que eu queria falar. Eu fiz uma modificação bem interessante aqui no meu setup do Gentoo, queria comentar um pouco sobre ela.
E esse provavelmente vai ser o tema do próximo vídeo, que é usar o Linux, usar o Gentoo, versão unstable, é um problema? Vamos falar sobre isso no próximo vídeo, tá? Então é isso, galera. Gostou do vídeo? Dá um like, não gostou, dá um dislike. Dúvidas, sugestões, escreve nos comentários. Eu não esqueci as sugestões e pedidos, tá? Elas estão na fila aqui. Não esqueci de vocês. Até o próximo vídeo. Falou!